a diferença entre a igreja que Deus reconhece e as construções humanas? Esse é o nosso tema de hoje. Minha saudação no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo R. Batista e seja bem-vindo todos, você também que está aqui neste momento, espiritualmente unidos no mesmo corpo de Cristo, me ouvindo. Minha eterna gratidão. Estamos mais uma vez diante de um cenário espiritual das quais vamos crescer em graça dentro desse conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, solicito a você que se inscreva. Se já se inscreveu, não perca a oportunidade de cooperar, colaborar com o canal, de deixar o seu like, não custa nada, nem valor numérico, não vai custar nenhum valor qualquer, e só um esforçozinho que você faz, mas isso faz com que o canal tenha uma bastante relevância através desse pequeno esforço. Portanto, deixe o seu like. Para você que já é a primeira vez que está aqui neste canal, meu muito agradecimento por estar aqui neste canal. Mais uma vez, estamos reafirmando que este canal tem um compromisso com as verdades bíblicas da obra de Deus, da escatologia consumada. Portanto, vamos ao nosso tema. Qual a diferença entre a igreja que Deus reconhece e as construções humanas? Cremos que a diferença, e vou lhe dizer, é crucial, é radicalmente. Construções humanas são espaços funcionais do mundo. A igreja de Deus é o povo unido no mesmo espírito através de um corpo espiritual. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que nos diz: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, a igreja de Deus, ela é um corpo vivo. Na verdade, os seus membros em particular unidos em um mesmo corpo espiritual e vivo, como diz a palavra de Deus, aqui nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Paulo reforça ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 24, nos dizendo: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Portanto, a igreja de Deus é, na verdade, o corpo de Cristo. E este corpo é um corpo vivo. Portanto, nós reafirmamos, como diz o apóstolo Paulo: Não sabeis que sois o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde exatamente nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Do mesmo modo, o testemunho apostólico declara:
O Deus que fez o mundo não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Porque, na verdade, ele já construiu um corpo para si mesmo, que é a sua igreja. Portanto, Deus habita no seu povo, não em prédios, construções feitas por mãos humanas. Sabemos que Jesus Cristo deslocou a adoração do lugar para a realidade do Espírito. Como, por exemplo, Jesus Cristo ele teve uma conversa, um diálogo ali com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Em João, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, os verdadeiros adoradores são procurados pelo Pai Celestial, é o que diz a passagem. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Me acompanhe na passagem que você vai identificar exatamente que quem é procurado por Deus são os verdadeiros adoradores. Deus assim o procura, esses verdadeiros adoradores. Porque Deus é Espírito. E a palavra diz que ele importa que os que o adoram, os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É o que diz exatamente o versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Como, por exemplo, a questão da verdadeira adoração, ela não depende mais de templos, construções, prédios feitos por mãos humanas. E isso nós temos exemplos claros de que Jesus Cristo, ele eliminou essa possibilidade que para você adorar a Deus, você tem que ir a algum templo. Vamos ver isso? Em Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não veres tudo isto? Ou seja, quando Jesus estava apontando para um templo ali, dialogando com seus discípulos, vamos ver aqui o versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, estão falando de Jesus Cristo saindo do templo, aquela construção feita por homens, que das quais os discípulos estavam maravilhados, admirados daquela construção. E aí Jesus Cristo fez menção desse templo. Olha essa passagem que diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não veres tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha. Qual a importância que Jesus Cristo estava dando para aquele templo no tempo futuro? Que era, na verdade, o tempo que nós estamos vivendo. Ele não estava dando a menor importância. Porque o seu verdadeiro templo, na verdade, hoje somos nós. Olha o que Jesus Cristo falou em João, capítulo 2,
E o versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Isto é, Jesus Cristo falando para os fariseus, os judeus, quer dizer. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, que eu sei que representava hoje a sua igreja, que representa hoje a sua igreja. É o corpo vivo, uma igreja viva, um santuário vivo. Mas assim como os judeus entenderam que Jesus Cristo estivesse falando daquele templo físico, daquele prédio, daquela construção, né, daquela casa feita para adoração, feita pelas mãos dos homens. Eles entenderam que foi aquilo. E da mesma forma é o que nós encontramos hoje. O mundo religioso entende que a adoração de Deus depende de um templo físico, de uma construção humana, de um prédio, na verdade, uma obra feita pelo homem. Assim como os judeus não entenderam as palavras de Jesus Cristo, que ele falava do seu corpo, hoje não é diferente. O mundo religioso não entende, muitas vezes não entende essas questões. Mas Jesus Cristo falava do seu corpo. E hoje sim, nós somos o seu corpo vivo, santo. Vamos reforçar. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Portanto, a igreja de Cristo é o seu corpo. E não prédios físicos, endereços físicos, com CEP, CNPJ. Não. Sim, pois é, isso mesmo. Portanto, Jesus Cristo ele apontou o fim do sistema judaico, que as denominações, os templos físicos, elas representam o sistema judaico, da lei de Moisés. Ela não representa as construções feitas pelos homens, templos, santuários feitos pelas mãos dos homens, eles não representam o corpo de Cristo. Ele representa o tempo da lei de Moisés, com o qual eles estão procurando viver. Mas isso quer dizer que nós não podemos se reunir? Sim, podemos sim, perfeitamente, mas com entendimento. Podemos se reunir? Sim, mas não para reedificar aquilo que Cristo destruiu. Porque, na verdade, jamais alguém com entendimento ou seja, do sacrifício de Cristo, que é o qual nós pregamos, que é a escatologia consumada, jamais vai se reunir para agora fazer com que tudo o que foi destruído por Cristo, cumprido em Cristo, a lei de Moisés, seja reedificado. E quando a Escritura diz, agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou. Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Todas aquelas obras que ali no templo tinha relacionado à purificação dos pecados foram cumpridas em Cristo. Ele falou aqui, para aniquilar o pecado. Ele aniquilou o pecado. Portanto, não há, em hipótese alguma, a necessidade que você se desloque de seu lugar para uma denominação para que alguém ore por você, faça algum tipo de sacrifício para que seja tirar seus pecados. Que pecado? O pecado, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Moisés. João capítulo 3, versículo 4. 1 João
capítulo 3 e versículo 4. Qualquer que comete o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei de Moisés. Isto é, quando você diz em suas palavras, eu cometi um pecado, então você está dizendo que você cometeu uma transgressão, você transgrediu a lei de Moisés, com a qual você está vivendo. Exatamente. É traduzindo, como se nós estivéssemos traduzindo o que está escrito. E a palavra de Deus fala claramente que os tais que se justificam pela lei da graça têm descaído. Vamos ler em Gálatas capítulo 5 e o versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído. Portanto, nós confessamos que a obra de Cristo consumada aniquilou o pecado como transgressão da lei, inaugurou a casa viva do Espírito Santo. Assim, as construções são circunstanciais. A igreja é a própria morada de Deus. A nossa adoração a Deus não é geográfica. Ou seja, como se nós dependêssemos para adorar a Deus, nós tivéssemos que se deslocar para qualquer outro lugar. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Em espírito e em verdade. Vamos ler novamente João capítulo 21 a 24, capítulo 4, versículo 21 a 24. João capítulo 4, versículo 21 a 24. 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora vem a parte, uma das mais importantes. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você quer ser procurado por Deus? Como um bom adorador, como um adorador de verdade? Está aí, está aqui, está escrito. É só adorar a Deus em espírito e verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e verdade? Adorar a Deus em espírito e verdade é adorar com entendimento. Em Romanos capítulo 12 e versículo 1, vamos ler aqui uma passagem muito importante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional, ela traz um conceito totalmente esclarecedor, que você trata da situação que você faz as coisas com consciência, com conhecimento, com discernimento, com entendimento espiritual. Amém? Portanto, confessamos que a igreja é um edifício vivo, no qual todo edifício, como diz Efésios capítulo 1, vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, 21 a 22. Efésios capítulo 2, o versículo 21 a 22. Olha. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados. É você que é edificado como casa espiritual. Não é que você edifica uma casa para Deus, não. Você já é edificado, ao contrário, você já é edificado como casa espiritual de Deus. Para a morada de Deus no Espírito, como diz a passagem. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5.
Vós também, como pedras vivas, não como pedras mortas, feitas de cimento, de tijolos, areia e assim sucessivamente. Não. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Não é um edifício físico. Não é algo realmente que você tem que buscar Deus naquele lugar confinado, naquele lugar limitado. Não. Ou seja, na verdade, é uma casa espiritual para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A comunhão, portanto, não depende de um prédio. Por quê? Porque aquele que se une com o Senhor é o mesmo Espírito. Isso mesmo. É o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, e versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por quê? Porque você já foi, nós já formamos um corpo com Ele. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem Espírito e verdade. Se Ele é Espírito, e agora o corpo de Cristo é o Espírito, sim, nós formamos um só corpo com Ele. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então formamos um corpo com Ele. Nós não formamos um corpo, exatamente, não é com a instituição religiosa. Nós não formamos um corpo porque nós, como quem diz assim, porque foi, como ele diz assim, registrado uma denominação CNPJ, ali formamos um corpo com ele. Não, não tem nada a ver com isso. A realidade que continua, mesmo quando nós não estamos no mesmo salão. Ou seja, nós, na verdade, em si, nós reunimos em corpo espiritual em todos os lugares que nós estivermos, nós temos comunhão com o Espírito de Deus. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 18. Que além disso nós temos acesso ao Pai por esse mesmo Espírito que nós formamos este corpo. É o que diz a passagem de Efésios 2, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Portanto, os irmãos no templo, os bíblicos, ali os irmãos dos primeiros séculos, eles não precisavam ali, ou seja, eles não tinham necessidade. Eles não, apesar que o templo naquele tempo ainda estava de pé, ali, na época da transição da lei de Moisés para a graça, mas os irmãos já estavam se adaptando, entendeu? A mesmo se reunirem em suas próprias casas. Em Atos capítulo 2, versículo 46 nos diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles tinham ainda aquela versão de, como diz a passagem, de recorrer ao templo. Naquele tempo ainda não estava em transição a lei de Moisés e a graça. Ou seja, eles tanto faziam uma coisa da lei como faziam algo da graça. Mas nós já somos plenos. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que eles estavam em transição ainda. Hebreus capítulo 8, versículo 13.
dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, perto estava de acabar, porque ainda não tinha acabado ainda. O sistema da velha aliança, onde os irmãos ainda se reuniam, ainda no templo, não tinha acabado. Mas já foi findado, o templo já caiu. A palavra de Deus diz claramente que o templo ia cair e que caiu dentro daquela mesma geração. Vamos ver isso. Como, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Falando-se do templo, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando isso aconteceu? O versículo 34 já nos dá a resposta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aquela geração que eles estão vivendo, aquela geração dos discípulos com o qual eles estavam ainda dialogando com Jesus Cristo. Entendeu? O templo ia cair dentro daquela geração ainda, e já caiu. Portanto, a lei do templo, do qual obrigava os judeus, os irmãos, a buscar Deus nos templos, já foi abolida em Cristo. E com ela, a sacralização de espaços físicos. A necessidade de estar em espaço físico, buscar Deus em espaço físico. Porque, na verdade, o fim da lei é Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E assim, ele cumprindo a lei, ele riscou a cédula que era contra nós, relacionada àqueles mandamentos que consistia em obrigar os adoradores de Deus a buscar um templo. É o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, naquela época, as ordenanças é que você tinha que ir buscar Deus no templo. O próprio salmista, em Salmo capítulo 122, se não me engano aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo. Dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele foi convidado. Ou se você estivesse naquela época, no tempo da lei de Moisés, e que você fosse ainda um judeu, você era convidado. Você era obrigado até mesmo de adorar o Senhor por mandamento da lei na casa do Senhor. Então, quando diz Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz que a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. E ele, ou seja, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então você não está mais obrigado, você não é mais incentivado por Cristo, ou seja, por o Espírito de Deus que está em você, que a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você já leu isso? Já. É Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Deus não te guia, mas a tempo algum, construções humanas. Não, Deus não te guia através. Quem guia é o homem. Por quem sabe até por interesses próprios, interesse financeiro, quem sabe. Portanto, o santuário agora é o povo de Deus, não prédio. Vamos reforçar aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros. Não é isso. É 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Portanto, entendeu? É exatamente isso que nós estamos falando.
Portanto, quando nós lemos em Efésios, capítulo 4 e versículo 11, que nos diz que Deus deu, ele deu os dons, né, para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, aqui em Efésios 4:11, na verdade, não era para edificar paredes. Olha, não era para edificar paredes, templos humanos, templos feitos por mãos humanas. Não era para edificar um prédio. Não. A palavra diz claramente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não para edificar a parede, não querendo o aperfeiçoamento de um CNPJ. Não. Mas era o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? É exatamente isso. A coisa é séria, né? Portanto, as construções humanas são instrumentos temporários. Mas a Bíblia diz o seguinte, claramente em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Amém? Portanto, meus prezados irmãos, minhas irmãs também, que eu acredito que esteja também me assistindo também, aqui este vídeo. Esse é um momento muito precioso com o qual nós estamos examinando a palavra e crescendo em graça. Cremos que a igreja é o santuário do Deus vivo e não uma construção humana. Pois somos o santuário de Deus vivo, como nós já lemos em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. A Bíblia afirma enfaticamente que a igreja é o corpo e a identidade, na verdade, desse corpo acima de qualquer endereço. Sabemos que o Deus, que como diz a Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E como nós também lemos em João 4, 24, que Deus o procura os verdadeiros adoradores para si, para adorar em espírito e em verdade. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal, solicito a você que se inscreva, principalmente se este conteúdo te edificou, te edifica na sua fé, agrega mais valor espiritual na sua vida, que a mim agrega valor espiritual. Cada vez que eu examino a palavra, cada vez que eu busco mais o conhecimento da palavra, isso para mim é uma edificação, isso para mim é um grande valor. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se não se inscreveu. Se você já se inscreveu, não se esqueça, clique agora no sininho aí, deixe seu like, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal e fortalecer mais o canal, tá? E se quiser compartilhar esse vídeo, é muito importante também, para que também mais pessoas possam saber dessas grandes verdades. Que Deus continue nos abençoando, como sempre, né? Vai nos abençoar, nós já somos abençoados, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, tá? Efésios capítulo 1, versículo, corrigindo, Efésios capítulo 1, versículo 3. E até o próximo vídeo, e um grande abraço.